Meu nome é Bruno Barbosa e hoje a gente vai falar sobre organização de computadores com foco específico para as questões das últimas provas do Colégio Dom Pedro II. É importante dizer que, como o volume de provas, para esse tipo de concurso é normalmente um pouco menor e a gente mesclou aqui diversas questões de organização de computadores para mais de um tipo de cargo, apesar da especificidade aqui ser analista de tecnologia da informação, mas para deixar o material mais completo, mais robusto, eu incluí aqui algumas questões também do cargo de ciência da computação, do cargo de das questões de informática específicas de arquitetura de computadores. Então, e para complementar a essas questões, foram incluídas também questões de outros concursos, mas que respeitam o edital, a ementa colocada para o Colégio Dom Pedro II. Então, a ementa do concurso do colégio, ela contempla conceitos de organização estruturada de computadores, que é um item bastante genérico da parte de arquitetura e organização de computadores, a conversão de bases e aritmética computacional, incluindo a parte da lógica digital e conversão entre bases. Então, aqui a gente fala de bases binárias, hexadecimais, bases decimais, entre outras, da aritmética com essas bases, ou seja, como é que eu faço cálculos, soma, subtração, divisão, como é que eu faço operações lógicas, AND, OR, NOT, XOR, ou exclusivo. A parte de portas lógicas, que basicamente é a representação de diagramas lógicos através do desenho de portas AND, OR, que representam justamente as operações de álgebra booleana, as operações de álgebra. A organização de sistemas de computadores em diversos níveis, nível lógico digital, microarquitetura, arquitetura do conjunto de instrução, máquina de sistemas operacionais, que tem bem a ver com a forma com que alguns autores subdividem a organização de computadores em níveis, de acordo com o nível que está sendo trabalhado, se você está trabalhando numa linguagem de mais alto nível, numa linguagem de montagem, numa linguagem binária, na microarquitetura do processador. Então, o ponto base da disciplina de organização de computadores é entender fundamentalmente quais são os componentes internos de um equipamento de computação, de um computador. Então, para isso, podem ser utilizados para descrever ou desenhar, ou para poder construir arquitetura, um projeto de computador, podem ser utilizados diversos modelos. E um modelo bastante utilizado na prática, na maior parte das máquinas computacionais modernas, é o das máquinas de von Neumann. O modelo da máquina de von Neumann basicamente é constituído de memória, onde são armazenadas as instruções dos softwares e programas que precisam ser executados naquela máquina, e essa mesma memória armazena os dados que vão ser manipulados por esses programas que vão rodar naquele equipamento. Existe um caminho de dados que vai desde essa unidade de memória, onde os dados caminham em direção ao processador, são processados, as instruções são calculadas e as informações de saída, ou seja, o retorno, o resultado do cálculo dessas instruções retorna à memória principal, de onde eles podem ser encaminhados para um dispositivo de entrada e saída para serem armazenados de forma definitiva. Lembrando que a memória principal é uma unidade de memória de armazenamento temporário, uma memória volátil. Quando você desliga o equipamento, as informações que estão lá se perdem, então essas informações só permanecem em memória enquanto as instruções ou os dados estão sendo utilizados por softwares carregados que estão utilizando em algum momento o processador para executar suas instruções. E complementando essa arquitetura composta de memória, barramentos e processador, a gente tem os dispositivos de entrada e saída, que são as formas de você entrar com dados na arquitetura do computador, no ambiente de processamento do computador, carregar os dados para a memória para que as instruções sejam executadas, os dados sejam manipulados, e também trazer para fora desse equipamento a visualização desses dados, como por meio de uma impressora, um monitor de vídeo, etc. Então, basicamente, uma máquina de von Neumann é composta por um caminho de dados e controle, que basicamente é o processador, seus componentes internos
e os barramentos que ligam o processador à memória. A memória que armazena temporariamente os programas e os dados, que é uma característica essencial do modelo de von Neumann. Existem outros modelos, por exemplo, como a máquina de Harvard, né, que é uma arquitetura em que você tem uma unidade de memória principal para guardar as instruções do programa e uma outra memória para guardar especificamente os dados que vão ser manipulados por esses programas. Então você tem a memória de dados e instrução separada. No caso aqui da máquina de von Neumann, ambos permanecem armazenados na mesma unidade de memória. E tem os dispositivos de entrada e saída para que possam entrar e sair dados desse equipamento de computação. Dentro da CPU, que é um dos principais componentes, né, um dos blocos básicos de uma arquitetura computacional como a da máquina de von Neumann, dentro da CPU o que se tem são componentes internos que te permitem armazenar temporariamente parte das instruções que vão ser executadas e processar as operações lógicas e aritméticas às quais aquelas instruções remetem. Então, dentro de uma CPU, de uma unidade de processamento, normalmente você tem uma unidade lógica aritmética, que é a unidade responsável por fazer os cálculos dentro do processador, é quem de fato executa as instruções, é quem faz o cálculo aritmético, somas, subtrações, multiplicações e divisões, e quem faz as operações, né, de álgebra booleana, né, ou exclusivo, ou AND, NOT, enfim. Você tem também dentro do processador a unidade de controle, que é a responsável por orquestrar tudo o que acontece dentro do processador e fora dele. Então a unidade de controle é responsável por controlar as instruções que estão sendo executadas dentro do processador. Ela é coordenada através do clock, que é um reloginho que fica marcando pulsos dentro da unidade de processamento. Então esse clock interage com a unidade de controle para que ela saiba exatamente quando ela tem que dar uma ordem para que alguma coisa aconteça, né, inicie ou termine. Os registradores são pequenas unidades de memória que ficam dentro do processador e que permitem armazenar temporariamente dados e instruções que estão em execução dentro da CPU. E o clock é o reloginho que fica marcando o pulso para poder orquestrar o funcionamento de forma síncrona da unidade de controle. Todos esses componentes internos da CPU são interligados através de barramentos internos, né? Então, os registradores, unidade lógica aritmética, unidade de controle, eles se comunicam através de barramentos internos da CPU. Assim como a CPU também se comunica com componentes externos, como memória principal, por exemplo, através de barramentos também. A memória e a CPU são interligadas através de barramentos que a gente chama de barramentos locais. São 3 tipos de barramentos que ligam memória e CPU. Barramento de dados, por onde passam os dados que são escritos ou lidos da memória principal. Barramento de endereço de memória, que é o barramento que permite que a CPU informe a memória principal qual endereço de memória deve ser acessado, para que ela faça uma leitura ou uma escrita. E o barramento de controle, que permite a CPU notificar a memória principal qual é o tipo de operação que a CPU precisa fazer na memória, se é uma leitura ou se é uma escrita. Por exemplo, entre outras possíveis informações de controle que podem ser trafegadas nesse barramento. E existem também os barramentos de extensão que conectam, né, os dispositivos de entrada e saída aos barramentos de sistema, né, barramentos entre processador e memória, entre cache e memória principal. Só que essa conexão dos barramentos de extensão, ou seja, dos barramentos onde são conectados os dispositivos de entrada e saída, ela não é feita direto ao barramento de sistema, ela é feita através de um módulo de entrada e saída que a gente vai ver mais adiante, porque a frequência dos barramentos de extensão normalmente ela é bastante diferenciada, normalmente muito menor do que a frequência dos barramentos locais de sistema que interligam CPU e memórias principais e cache. Dentre os vários registradores que podem existir dentro de um processador, né, a quantidade de registradores dentro de um processador pode variar bastante dependendo de cada tipo de processador e arquitetura. Existem registradores de uso específico que normalmente estão presentes na maioria dos projetos de processador. Existe, por exemplo, o contador de instrução, que pode ser chamado de contador de instrução, apontador de instrução ou PC Program Counter, que é o registrador que guarda o endereço da próxima instrução que vai ser executada na CPU. Então, dentro da CPU existe um registrador chamado de CI, né, contador de instrução, ou PC Program Counter, tanto faz. E esse registrador
ele aponta, ele tem um endereço da próxima instrução que vai ser executada depois da que está a execução naquele momento. Todo programa é nada mais do que uma sequência de instruções armazenadas em memória que vão ser executadas pelo processador. Então, toda vez que você tem um software que está em execução numa máquina, né, ele é carregado para a memória em formato de uma sequência de instruções, e essas instruções vão sendo carregadas uma a uma para que o processador execute. Quando ele termina uma instrução, ele armazena o resultado na memória e carrega a próxima instrução para executar. Então, o papel do Program Counter é o de guardar o endereço da próxima instrução que vai ser executada após aquela que está em execução no momento na CPU. O registrador de instrução, que é importante que não se confunda com o contador de instrução, no registrador de instrução o que é guardado é a instrução que está em execução num determinado momento. Então, se o processador está executando uma determinada instrução, dentro do RI, que é o registrador de instrução, está armazenada a instrução que está sendo tratada pelo processador. Então, não confundir. O contador de instrução guarda o ponteiro, o endereço para a próxima instrução que será executada. O registrador de instrução guarda a instrução, né, o conteúdo da instrução, ou seja, a operação e os operandos, né, de uma instrução, que é parte de um programa, que está sendo executado naquele momento no processador. Existem dois outros importantes registradores dentro de uma CPU, que são o registrador de endereço de memória, o RM, e o RDM, que é o registrador de dados de memória. O RM é conectado, né, ele fica na extremidade da CPU e é conectado ao barramento de endereço. Ele serve para que a CPU armazene dentro dele o endereço de memória que ela deseja acessar na memória principal. Então, quando o processador vai fazer uma operação na memória principal de leitura ou de escrita, ele carrega no RM o endereço na memória que vai ser acessado. Quando ele carrega um endereço no RM, esse endereço atravessa o barramento de endereço e chega na memória principal para que aquele endereço possa ser acessado. Ao mesmo tempo, o RDM é um registrador que é conectado ao barramento de dados, e esse registrador armazena o dado que vai ser enviado para a memória no caso de uma operação de escrita, ou recebe através do barramento de dados da memória o dado que foi lido a partir de uma operação de leitura na memória principal. Então, o registrador de dados guarda um dado que será escrito na memória principal, ou um dado que foi recebido da memória principal no caso de uma operação de leitura, por exemplo. Bom, para começar aí com as questões, uma questão aqui que trata de um conceito fundamental dentro da arquitetura de qualquer computador. Nos microcomputadores, a quantidade de bits que é tratada em cada ciclo de processamento, independentemente do processador utilizado, é conhecida como... toda instrução dentro de uma máquina de computação, ela é guardada na memória num espaço do tamanho do que a gente chama de palavra de memória. Uma palavra de memória é uma sequência de bits dentro da memória principal com um tamanho pré-definido. Então, por exemplo, um computador que a gente diz que tem arquitetura de 32 bits, todas as palavras de memória têm 32 bits. O que quer dizer com isso? Que todas as instruções de um programa ou dados que vão ser armazenados na memória principal são armazenados em palavras de tamanho de 32 bits. Se a arquitetura é de 64 bits, por exemplo, a palavra vai ter 64 bits, então toda instrução de qualquer software armazenada na memória principal daquela máquina tem exatamente 64 bits de comprimento. Então, toda vez que é carregada uma instrução da memória principal para o processador, são atravessados 64 bits no barramento de dados, por exemplo. Então, a unidade, né, de armazenamento em memória de uma instrução ou de um dado, de acordo com uma arquitetura, é a palavra de memória. E o tamanho da palavra vai depender, é fixo, né, na arquitetura, e vai depender da arquitetura que está sendo utilizada. Hoje em dia, a maioria das máquinas, durante bom tempo, a maioria das máquinas tinha 32 bits de palavra, e hoje em dia, boa parte delas trabalha com palavras de 64 bits, ou seja, são arquiteturas de 64 bits. Então, a quantidade de bits tratada em cada ciclo de processamento, ou seja, né, em cada ciclo ou conjunto de ciclos em que você executa uma instrução, você na verdade está executando o conteúdo de uma palavra que foi carregada da memória para o processador. Então a resposta aqui é a letra D. Com relação aos processadores utilizados em computadores, julgue o seguinte item. Entre outras funções, o barramento com seus canais de comunicação interliga vários componentes de um sistema de computação. Então, tudo que acontece
tanto internamente no processador quanto entre componentes de um computador, né, entre CPU e memória, entre CPU e dispositivo de entrada e saída e entre memória e dispositivo de entrada e saída, ocorre por meio de barramentos. Os barramentos são os caminhos por onde as informações passam, por onde os bits passam, para que um componente interno do computador se comunique com outro componente. Então a questão aqui está correta. Bom, uma outra questão aqui agora, e dessa vez especificamente do Colégio Dom Pedro II, para o cargo de professor de ciência da computação. É claro que as questões para o cargo de professor elas são um pouco mais aprofundadas, mas eu selecionei especificamente questões que têm 100% a ver com a ementa do que foi solicitado e num nível, né, do que está descrito, né, no edital do concurso. Então, essa questão aqui diz o seguinte: o barramento é um conjunto de fios que conduz sinais elétricos entre diversos componentes de um sistema computacional. Considere um barramento formado por barramento de dados, barramento de endereços e barramento de controle, que são especificamente os 3 barramentos que interconectam CPU e memória principal. Se o barramento de endereço for composto de 6 fios, ou seja, consegue atravessar 6 bits, né, num ciclo, a quantidade máxima de endereços que podem ser usados nesse sistema ou seja, se o barramento possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, então passa-se um bit, né, 0 ou 1 em cada uma dessas 6 linhas, em cada ciclo, em cada troca entre a memória e a CPU, a quantidade, né, o tamanho máximo de um endereço que eu posso atravessar aqui dentro é o número de valores possíveis de endereços que eu consigo montar com esses 6 bits. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits, quantos endereços diferentes, quantos números diferentes eu consigo montar com 6 bits? Bom, se eu tenho aqui 2 possibilidades para o primeiro bit, 0 ou 1, 2 possibilidades para o segundo, 0 ou 1, porque um bit sempre tem um conteúdo 0 ou 1, né? Eu tenho 2 possibilidades para cada um dos 6 bits que eu posso usar para poder montar um endereço de memória, porque vai atravessar esse barramento de endereço de memória. Então aqui eu tenho 2 possibilidades, vezes 2 possibilidades, vezes 2, vezes 2, vezes 2, e faltou 1. Então, na verdade, o que eu tenho são, se eu tenho endereços de até 6 bits, eu posso ter até 2 elevado a 6 endereços diferentes nessa arquitetura. Ou seja, eu posso atravessar até 2 elevado a 6 endereços diferentes através desse barramento, né, que é composto, né, que é capaz de trafegar até 6 bits. Então, como os endereços estão limitados a 6 bits, eu posso ter até 2 elevado a 6 diferentes endereços, né, nessa arquitetura. Posso referenciar até 2 elevado a 6 é 64, então posso referenciar até 64 endereços nessa memória dessa arquitetura proposta aqui na questão. Então, resposta aqui, letra D, gabarito da questão. Uma outra questão: o processador de um computador executa uma série de instruções de máquina que o instruem o que fazer. Sobre os processadores e seu funcionamento, é incorreto afirmar que, a letra A diz: utilizando a unidade lógica aritmética, o processador pode executar operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação e divisão e pode executar operações sofisticadas com números grandes em ponto flutuante. Perfeito. Ponto flutuante é uma forma de representar, né, números com porções inteiras e fracionárias de uma forma mais flexível, podendo flutuar o ponto, né, para a direita ou para a esquerda, dependendo da quantidade, né, do tamanho da parte inteira e da parte fracionária. Então a letra A está correta, não é o que a questão está pedindo. Letra B: um processador pode mover dados de um endereço de memória para outro, pode tomar decisões e desviar para outro conjunto de instruções baseado nessas decisões. Perfeito. Então o processador, ele coordena, né, tudo que acontece dentro da máquina de acordo com as instruções que ele executa. Ele pode fazer movimentação de dados de um endereço de memória para outro, tomar decisões e desviar de um ponto que ele está, né, de uma instrução que está numa determinada localização da memória, desviar para um outro ponto do código, de repente, dependendo do tipo de instrução. Por exemplo, uma instrução, né, de desvio, como no caso de uma linguagem de alto nível seria um if, then else, né, me permite ir para um ou outro ponto do código de acordo com a decisão tomada, de acordo com uma condição especificada pelo programador.
Então, aquilo ali está correto, não é o que a questão pede. Letra C. O barramento de endereços envia e recebe dados de memória e o barramento de dados envia um endereço para a memória. Esses barramentos possuem um mesmo número de bits. Esse item está errado, né? Como o próprio nome diz e a gente já acabou de ver, o barramento de endereço ele troca endereço com a memória principal e sempre num único sentido, é sempre o processador mandando para a memória, porque o sentido inverso não faz, né, não tem cabimento, não tem nenhuma necessidade de haver o barramento no sentido inverso. E o barramento de dados serve para troca de dados com a memória principal, CPU mandando para a memória ou memória mandando para a CPU. Aí nesse caso é um barramento bidirecional. E aqui os conceitos estão invertidos, portanto, né, não são a resposta aqui, esse item aqui está incorreto, que é o que a questão está buscando. E os barramentos de dados e endereços não necessitam ter, né, o mesmo tamanho, né, apesar de ser bastante comum, não necessitam necessariamente ter o mesmo tamanho, dependendo do tipo de arquitetura que se utiliza. O mais comum é utilizar o mesmo tamanho para que o endereço possa ser armazenado também numa palavra de memória. Então a resposta incorreta aqui é a letra C. Bom, já vimos então que basicamente o que um processador faz é executar instruções que compõem um programa carregado em memória. Então o programa é uma sequência de instruções, cada instrução dessa precisa ser executada pelo processador para que o processador conclua o processamento de todo o programa, de toda aquela sequência de instruções. No entanto, cada instrução para ser executada, ela passa por um ciclo de execução. Então a instrução ela tem etapas bem definidas que vão permitir que o processador inicie a execução desde a busca dessa instrução na memória principal até a hora em que o resultado provocado pela execução daquela instrução é armazenado na memória, né, de acordo com o que foi executado. Então, a essas etapas a gente chama de ciclo de instrução. Um ciclo de instrução são os passos por onde, né, o processador trabalha, né, as etapas que o processador trabalha para que ele possa iniciar e concluir cada uma das instruções que ele executa. Tá? Aqui à direita a gente tem uma figura ilustrativa de um ciclo bastante comum de instrução. Cada arquitetura pode ter o seu ciclo com a quantidade de etapas e estágios que ela bem definir. Então isso é definido pela arquitetura da máquina. Então um ciclo bastante comum é você começar buscando a instrução na memória. Então toda instrução que você executa, você passa por essas etapas aqui. Então, você começa buscando a instrução na memória principal. O segundo passo é decodificar essa instrução. Estou representando aqui um ciclo bastante comum, apesar de existirem diferentes tipos de ciclo. Cada arquitetura pode montar o seu, né? Cada processador pode trabalhar de uma forma, mas o ciclo mais comum ele tem 3 estágios: busca, decodificação e execução. Então, na busca, eu busco a instrução na memória, a instrução que vai ser executada. Na decodificação, a unidade decodificadora que fica atrelada à unidade de controle vai decodificar essa instrução. O que quer dizer isso? Tentar entender o que é para ser executado de acordo com aquela instrução. Se é para executar uma operação de soma, subtração, movimentação de bits, né? Se é uma operação de AND lógico. Então a decodificação é tentar identificar a partir da instrução a operação que a unidade lógica aritmética tem que executar. Uma vez decodificada a instrução, é passado para a unidade lógica aritmética executar essa instrução. Então eu passei a etapa de execução. Terminou a execução, eu posso já ou armazenar os dados, né, de saída daquela instrução que foi executada, né, o resultado da instrução que foi executada eu posso armazenar na memória, ou simplesmente reiniciar o ciclo de uma outra instrução, ou seja, fazer a busca da próxima instrução na memória, decodificar, executar e assim sucessivamente para cada instrução que compõe os programas carregados em memória. Então o ciclo de instrução é a sequência de etapas que uma instrução passa até que ela seja, né, concluída pelo processador. E as características dos ciclos de instrução dependem do que a gente chama de arquitetura do conjunto de instruções. A arquitetura do conjunto de instruções é a língua do ponto de vista de instrução que um computador, que uma arquitetura é capaz de entender. Ou seja, são os formatos e os tipos de instruções, as variações de instruções que uma determinada arquitetura possui. Então, cada arquitetura vai ter a sua linguagem própria, cada arquitetura vai ter as instruções que ela é capaz de interpretar e executar, e a esse conjunto de instruções que uma arquitetura é capaz de entender e executar, a gente dá o nome de arquitetura do conjunto de instruções. Para fazer um melhor uso da execução, né, dos recursos internos do processador durante a execução de uma instrução,
Foi estabelecido, né, foi proposto, e hoje em dia é muito utilizado, o mecanismo de pipeline. Pipeline é a mesma ideia da linha de produção de uma fábrica. Ao invés de você produzir um carro por completo para depois iniciar a produção do próximo carro, você vai fazendo etapas da produção em paralelo. Então você pode, por exemplo, produzir o chassi enquanto a lataria está sendo montada, você já está produzindo o chassi do próximo veículo. Então com isso você vai queimando etapas, você vai paralelizando etapas e melhorando, né, o desempenho da produção. É um pseudo-paralelismo que a gente fala, não é um paralelismo real porque as etapas equivalentes não estão ocorrendo em paralelo, mas tem um certo nível de paralelismo porque você já está antecipando etapas de outras instruções que vão ser executadas. Então o pipeline basicamente para cada instrução que você tem que executar, você já antecipa uma dessas etapas do pipeline. Então se um programa tem, por exemplo, 3 instruções para serem executadas, você no primeiro momento pode buscar a primeira instrução a ser executada. Quando você termina a busca da primeira instrução, você já pode estar fazendo a decodificação dessa primeira instrução. Enquanto você está decodificando a primeira instrução, você já pode estar buscando a segunda instrução na memória principal. Num terceiro momento de tempo, enquanto você já está executando a primeira instrução que já foi buscada e decodificada, e está decodificando a segunda instrução que já havia sido buscada no ciclo anterior, você já pode estar buscando a terceira instrução na memória. Então você vai queimando etapas, ou seja, as operações elementares, os estágios que compõem uma instrução, podem ser executados em paralelo, desde que estágios diferentes, né, sejam executados para cada instrução diferente que vai ser carregada ou trabalhada pelo processador. Por quê? Porque os componentes internos do processador são responsáveis por diferentes etapas dessas daqui. Então, por exemplo, a unidade de controle é responsável pela busca da instrução na memória principal. A unidade decodificadora é responsável pela decodificação da instrução. A unidade lógica aritmética é responsável por executar a instrução. Então, enquanto a unidade de controle está buscando uma instrução, a unidade de decodificação já pode estar decodificando outra e a unidade de lógica aritmética pode estar executando uma outra instrução que já havia sido buscada e decodificada. Então, o pipeline basicamente é queimar essas etapas. À medida que você vai trabalhando uma instrução, você já vai antecipando as etapas da próxima instrução. Isso é permitido porque cada componente dentro da CPU tem a sua função específica dentro do ciclo da instrução. E o nível de pipeline, ou seja, a quantidade de estágios, está diretamente relacionada com as etapas definidas numa arquitetura para poder compor o ciclo de uma instrução. Quanto mais etapas, maior a possibilidade de estágios de pipeline que você pode ter, maior a quantidade de operações que você pode tentar paralelizar dentro da máquina. Algumas questões sobre esse tema. Na criação de um projeto de conjunto de instruções, o repertório de operações, ou seja, as possibilidades de cálculos e operações que você pode realizar, define quantas e quais operações serão necessárias, bem como o grau de complexidade de cada uma delas. Ou seja, o que ele quer dizer com essa questão é que a arquitetura do conjunto de instruções, ou seja, a definição de como vai ser o conjunto de instruções de uma máquina, define todo o restante. Quais operações vão poder ser executadas, né? Quantas operações vão poder ser executadas, né? Quais são esses limites e qual o nível de complexidade dessas instruções que poderão ser executadas, das operações que serão executadas. Tudo isso depende da definição inicial da arquitetura do conjunto de instruções. Então, a arquitetura do conjunto de instruções é um nível essencial de qualquer arquitetura de computador, porque é dela que são tomadas as outras decisões que vão montar um projeto de computação, um projeto de computador, de equipamento de computação. Então, essa questão está correta. É um item que não integra um pipeline de 5 estágios. Bom, o número de estágios de pipeline, como eu disse, é praticamente equivalente ao número de etapas de um ciclo de instrução numa máquina. Existe um ciclo muito comum que é o de 3 etapas, que é o busca, decodificação e execução. E existem ciclos um pouco mais sofisticados, como por exemplo o de 5 etapas, que tem a busca da instrução, a decodificação da instrução, a busca de operandos, que toda a instrução é composta por um opcode e por operandos. O opcode é o código da operação, o que vai dizer o que você vai fazer com aqueles dados que estão ali na instrução. Se você vai somar, subtrair, multiplicar, fazer um AND, um OR.
Tá? E os operandos são os valores compostos, né, que compõem também a instrução, além do opcode, e esses valores os que vão ser trabalhados por aquela instrução, os que vão ser somados, multiplicados, divididos, dependendo do tipo de endereçamento que você tem desses operandos. Então, uma instrução tem o opcode, que é o que fazer, né, que cálculo fazer, e os operandos, que são, né, os indicadores dos valores que vão ser usados nesses cálculos. Então, pode ser que você, em algum momento, antes de executar a instrução, você tenha que buscar alguns operandos na memória. Você tem que buscar valores na memória para aí, então, utilizá-los no cálculo definido naquela instrução. Então, você começa buscando a instrução, decodifica essa instrução, e se você identificar que algum operando está na memória principal, você tem que ir lá buscar o operando, e aí, então, você executa a instrução, e, por fim, num ciclo de 5 estágios, você faria a gravação do resultado em memória. Então, dessas operações que existem, que estão listadas aqui, divisão de clock não é uma das etapas de um ciclo de instrução. A divisão de clock seria o equivalente a eu dividir, né, subdividir um pulso de clock, o tempo, né, entre um pulso e outro, em 2 unidades para poder tentar otimizar o processamento. Mas isso não é uma das etapas de um ciclo de instrução ou de um pipeline de 5 estágios. É uma operação que a arquitetura pode executar, mas que não faz parte necessariamente de um ciclo de instrução. Então, as operações que eu posso listar como parte de um ciclo de pipeline, um ciclo de instrução aqui, são as de A a D. E o que não corresponde à letra E, que é o que ele pede que a gente cite.